Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem. Amigos e amigas, nós temos como tema, um tema eu diria assim muito interessante, a transição planetária. Olá, meus amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem o programa Visão Espírita aqui da cidade de Ribeirão Preto. Obrigado pela presença de todos vocês. E hoje, mais uma vez, nós recebemos o amigo de Itapetininga, aqui também do estado de São Paulo, Alessandro Viana Vieira de Paula. Alessandro tem se destacado como dirigente do Centro Espírita lá na cidade de Itapetininga, o Allan Kardec, também da USE Intermunicipal de Itapetininga, é participante do programa radiofônico espírita intitulado O Terceiro Milênio, membro da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas e também é articulista da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, também da Federação Espírita do Paraná, o jornal Mundo Espírita, além de escritor. Esteve, inclusive, Alessandro, recentemente conosco, falando de um dos seus livros, né, que em torno da Revista Espírita, Um Tesouro Inestimável. Quero lhe dar as boas-vindas e estar conosco mais uma vez, Alessandro. Seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, Edgar. É uma alegria poder voltar ao programa Visão Espírita, sempre tratando de temáticas atuais, importantes, à luz da doutrina espírita. Então, para nós é uma alegria esse espaço que nos é concedido, a fim de que possamos tratar desses assuntos tão significativos e valiosos para o nosso progresso espiritual. É verdade, Alessandro. Obrigado mais uma vez. E hoje, aliás, amigos e amigas, nós temos como tema, um tema, eu diria assim, muito interessante, recorrentemente estudado nas palestras, nas temáticas, nas obras espiritistas, que trata sobre a transição planetária, Alessandro. Eu já gostaria aqui de fazer essa nossa primeira pergunta, procurando estabelecer algo de correlação entre a própria história e desenvolvimento do planeta Terra, do planeta físico Terra, né? Que apresenta, como sabemos, suas próprias fases, seus períodos, suas chamadas eras geológicas. E é evidente nós reconhecermos, Alessandro, que a própria humanidade, portanto, também experimenta esses períodos de aperfeiçoamento, de transição, de desenvolvimento. Nós podemos, então, e aqui eu já traço a primeira pergunta para você, nós podemos, então, afirmar com segurança que, de alguma forma, planeta e humanidade conjuntamente estão em permanente estado de transformação, indicando, inclusive, períodos de transição, períodos de estacionamento, vamos dizer assim, mais ou menos longos no decorrer do tempo, Alessandro? Edgar, essa é uma questão bastante profunda e significativa. Nós, quando tratamos do tema transição planetária, eu sempre gosto de recomendar a obra Gênese, porque é onde o nobre codificador pôde tratar desse assunto com mais profundidade, com mais espaço. Na terceira parte, os tempos são chegados. E é interessante que ali, logo no item 2, ele vai tratar dessa transformação que você menciona, que nós poderíamos chamar aqui de lei do progresso. A lei do progresso, segundo os espíritos nos revelaram, atinge o planeta
nessa questão física que você falou, e também atinge a humanidade, a população, aqueles que povoam a Terra, os espíritos, né, que estão um grupo encarnado e um grupo desencarnado, e fazendo este ciclo evolutivo através da reencarnação. Então, Kardec faz essa distinção no item 2. E quando nós olhamos dentro da perspectiva física, e nós olhamos hoje para documentários que são exibidos na televisão, que vão mostrando, através de recursos tecnológicos avançados, como era a Terra lá atrás, né, há milhões de anos atrás, a formação do planeta, as altas temperaturas, enfim, a solidificação da crosta, o equilíbrio climático se comparado com aquele período. Então nós vamos percebendo que a Terra vem sendo preparada, ela vem progredindo, vem se transformando, e não por acaso. A literatura espírita nos fala que há espíritos, né, na obra Caminho da Luz, de Chico Xavier, eles chamam engenheiros siderais, arquitetos, espíritos de grande evolução, que junto com Jesus, que é o governador espiritual da Terra, o espírito mais evoluído que cuida do planeta, mas tem esses outros espíritos que o ajudam, vão cuidando desta parte. Então nós vamos percebendo que a Terra vem se modificando. Nós poderíamos falar, por exemplo, da própria acomodação das placas tectônicas. Nós vemos que a Terra sofre, ainda enquanto prova e expiação, gerando flagelos destruidores, geram esses tsunamis, geram essas problemáticas, terremotos, enfim, por conta desses ajustes da placa. Faz parte dessa transformação. Vai chegar um momento em que essas placas vão se equilibrar, né, e não haverá mais este movimento, porque haverá um momento da Terra onde não haverá mais necessidade desses flagelos destruidores. Hoje em dia, há muitas pesquisas do campo da ciência, inclusive falando da mudança do eixo da Terra, né, justamente para que num futuro nós tenhamos uma condição climática talvez um pouco mais equilibrada, sem tantas oscilações. Nós vamos desde um local aqui no planeta com menos 30 para outros locais onde a temperatura está 40, 50 graus positivo. Então nós vamos ver que a Terra, e há estudos nesse sentido, como você mencionou, vai passando por essa transformação climática, as placas tectônicas, a própria questão da natureza. Aliás, diga-se de passagem, né, Edgar? A natureza da Terra é belíssima. Mesmo ainda Sim. Nós somos um planeta imperfeito, atrasado, há muitos espíritos que afirmam que a beleza da natureza da Terra, o seu colorido, a sua vegetação, os seus pássaros, os seus animais, os cantos, dizem alguns espíritos que já é de um mundo de regeneração. Olha que interessante, esta beleza que a natureza nos apresenta. Então a Terra vem, e nós iríamos na contramão da ciência se afirmássemos que não está havendo essa transformação no que diz respeito a esses aspectos físicos. É claro, vivemos um momento onde ainda o homem moralmente imperfeito agride a natureza, o meio ambiente, ainda sofremos os efeitos da nossa imperfeição, do nosso descuido, daí as oscilações climáticas, o aquecimento do planeta, mas à medida que, agora indo para a parte da humanidade, como você falou, nós formos moralmente avançando, é claro que nós vamos mudar as nossas posturas em relação ao meio ambiente, ao ecossistema, cuidando melhor desta mãe natureza, deste planeta que nos acolhe. Algumas culturas mais antigas chamam de Gaia, né? Falando do planeta mesmo, nesse sentido, dessa coletividade, desse ser vivo, entre aspas, né? Então é muito bonito isso. E junto com isso, a humanidade também progride. Kardec fala que nós passamos por esse período de progresso. Ele fala o aperfeiçoamento da inteligência, o desenvolvimento do senso moral, o abrandamento e a melhoria dos costumes. Nós vamos verificando isso. É só fazer um olhar retrospectivo, histórico, e vamos ver que isto vem acontecendo. É claro que, vamos falar disso, que a inteligência vem predominando. Infelizmente, nós estamos avançando muito intelectualmente. Veja
vejam-se as conquistas das últimas décadas, e aqui nós ficaríamos horas e horas citando o progresso tecnológico proveniente do avanço da inteligência, mas o quanto o homem ainda, no quesito senso moral, moralidade, nós estamos atrasados. E justamente este momento de transição é para fazer este ajuste, né? Para que não haja um descompasso tão grande. E eu acho tão bonito isso, Edgar, na lei divina. Veja só como a lei divina é perfeita. Se a lei divina não intercedesse, isso nós estamos falando não é só da Terra, é uma lei universal que se aplica aos mundos, porque os mundos progridem. Nós estamos falando da Terra porque é a nossa atual morada, mas isto se aplica aos mundos, às muitas moradas da casa do Pai. Aliás, Alessandro, só te interrompendo rapidamente, esse é um ponto que eu gostaria de destacar com você, né? Quer dizer, você está trazendo eu diria, uma visão panorâmica, né? Muito fundamentada nos aspectos de desenvolvimento que a Terra experimenta desde sempre, desde a sua criação, e de igual modo a própria criatura humana, né? E Kardec, especialmente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, cuja titulação ele dá a muitas moradas na casa do meu pai, ele vai, de fato, abordar inúmeras questões em relação às diferentes categorias de mundos habitados, inclusive trazendo a informação, juntamente com os espíritos que fazem o mesmo em O Livro dos Espíritos, em torno da pluralidade dos mundos habitados, que é um dos postulados espíritas. E ele vai dizer, em relação à progressão dos mundos, que você mesmo levantou cuidadosamente, vai falar sobre a destinação da Terra, entre outras tantas coisas. Bom, parece então que, de fato, a Terra experimenta um período mesmo de transição, e como todo período de transição sinaliza, ela sai de um estado para adentrar em outro. De que estados são esses e como isso se caracteriza, falando especialmente do nosso planeta Terra, Alessandro? E isso vem ao encontro do que nós estávamos propondo, Edgar, essa perfeição das leis divinas. Porque se não houvesse esta intercessão divina para estas transições planetárias, o que aconteceria? Nós iríamos avançando tanto em intelectualidade e a moralidade ficaria tão aquém que poderia chegar o momento em que, pelo avanço da inteligência, o homem colocaria em risco a própria existência do planeta e os próprios planetas ao redor, o sistema onde ele está. O que faz a lei de Deus? A transição. A hora que há um descompasso muito grande, há necessidade de impulsionar a moralidade, a fim de que o homem pare e reflita sobre o mau uso que ele vem fazendo da inteligência. De forma que nós estamos nessa transição. Este capítulo 3º do Evangelho, ele é magnífico, porque vai falar desses estados dos planetas, né? Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundo felizes e mundos celestes. Aliás, em O Livro dos Espíritos, há um 6º tipo de mundo, que são os mundos transitórios, que nós encontramos lá. Verdade. E na Revista Espírita, nós vamos encontrar um 7º tipo de mundo, onde ali os espíritos falam de mundos que servem de, digamos assim, de pedagogia, de punição para determinados espíritos que faliram gravemente. Como nós sabemos, Divaldo menciona, Chico menciona, de um planeta onde, por exemplo, Hitler estaria, né, ali segregado provisoriamente, não há penas eternas. Então existem esses mundos que cuidam de almas muito primitivas, onde eles ali permanecem um tempo no mundo espiritual, refletindo e despertando. Então é bonito quando a gente olha a codificação espírita e enxerga as 5 obras da codificação e a revista, o quanto elas se complementam. Mas a Terra foi um mundo primitivo, né? Com a vinda de Jesus, ela se tornou um mundo de provas e expiações. Houve todo um preparativo. Se a gente estudar a obra Caminho da Luz, a vinda dos capelinos que impulsionaram o progresso da Terra em vários segmentos, e aí, consumando com a vinda do governador espiritual, Jesus, a Terra modificou.
Agora chegou o momento de nós mudarmos, transitarmos para ser um mundo de regeneração. E é interessante que isso é a transição planetária deste momento. Nós já passamos uma transição lá atrás. Por outras, né? Por outras, Claro. de mundo. O próprio livro dos Espíritos fala que a Terra já foi um mundo transitório. Né? Então, daí nos tornamos um mundo primitivo, transitamos para um mundo de provas e expiações, que estamos vivendo ainda. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. E é interessante que no Evangelho a gente vê as características, né, de um mundo de provas e expiações. Ainda há o desejo do mal. E ainda há. E o mal aqui nos seus espectros variados. Nós podemos incluir aí a omissão, a indiferença, a neutralidade, como um mal ainda na Terra. E vamos para o mundo de regeneração, onde ali no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores também trazem as características para que a gente possa ir observando o que será a Terra logo no porvir. Então não haverá ódio, não haverá inveja, a crença em Deus será uma regra, então não haverá o materialismo. E ali eles vão traçando várias características, né, do planeta Terra, mas não é de uma para outra hora, não é da noite para o dia. São mudanças que vão acontecendo gradualmente até que a Terra se estabeleça definitivamente como um mundo de regeneração. Perceba que transição, Edgar, até vou mostrar minhas mãos aqui, interpenetram-se. O fim de um período de prova e expiação e um início de regeneração interpenetram-se. Estamos vivendo o ápice da transição. Logo, nós já encontramos criaturas humanas aqui na Terra que já têm comportamentos de um mundo de regeneração. Que já estão sinalizando para este mundo do porvir. Então, este capítulo que você mencionou, de fato, os espíritos vão estabelecendo essas características e nós podemos identificar. Kardec cuida na Gênese destes sinais precursores. Ele fala das novas gerações, as ideias espiritualistas crescendo e crescem. Filmes que tratam de ideias espiritualistas fazem um sucesso. A gente vê o filme Ghost, por exemplo, filmes, novelas que cuidam de temáticas espiritualistas, né, da vida que continua, e às vezes até de temáticas espíritas, que é diferente espiritualismo de espiritismo, né, mas às vezes tratando de temáticas espíritas, reencarnação, a influência dos espíritos, como isso agrada o público, a massa de uma maneira geral. Percebe-se uma aceitação das pessoas, né, Alessandro? Né? Uma receptividade muito positiva, aliás. Porque nós sentimos necessidade, neste momento de transição, de uma nutrição espiritual. A criatura humana vem caminhando com o excesso de intelecto que não tem atendido ao vazio da alma. Veja aí depressão, ansiedade, suicídio, violência, guerra, os números são, de fato, exorbitantes, a mostrar que a inteligência por si só não tem caminhado, ou induzido o homem a conquistar a verdadeira felicidade. Então, agora a criatura humana, ao contato com essas ideias mais espirituais, que nós poderíamos até mencionar que a própria Covid-19 veio trazer uma profunda reflexão nesse sentido para a humanidade, vai buscando este alimento espiritual que atende às necessidades da alma de se conectar com o divino e de educar e aprimorar os sentimentos. É muito interessante. Você sabe, Alessandro, que me chamou uma atenção quando você mostrou as mãos, né, e os dedos entrelaçados, sinalizando, vamos dizer assim, uma certa interpenetração entre esses dois momentos, né? Porque tem-se a ideia, especialmente entre muitos de nós espiritistas, Alessandro, que parece que é virar uma chave, né? Que o planeta vai sair de um mundo de provas e expiações, onde você mesmo reafirmou que há a prevalência do mal, do egoísmo, do orgulho, e entrar numa outra fase, e que para isso basta atravessar um portal, basta virar uma chave, que nós já estamos assim no mundo de regeneração. Entretanto, Alessandro, é importante frisarmos que não haverá mundo de regeneração sem pessoas regeneradas, né? Então, sob esse aspecto, portanto,
toda essa efervescência, toda essa turbulência, esses dias tumultuosos que nós temos atravessado e que deverão de fato se perpetuar durante um tempo limitado, é verdade, mas ainda nos escapa a temporalidade dessa circunstância toda, não é? Que a gente vai passar momentos também de, eu diria, relativas dificuldades e inquietações, até que o ser humano, como você ressaltou, Alessandro, sinta a força da espiritualidade e de preencher o seu eventual vazio do coração com amor e com Deus. É verdade. Allan Kardec deu um nome para tudo isso que você falou. Kardec é extraordinário, né, Edgar? Tudo isso que você, ele sintetizou tudo isso que você falou sabiamente no capítulo 18 da Gênese, até anotamos aqui no item 7, ele chamou perturbações temporárias. Exatamente, perturbações temporárias. Este choque de ideias e de valores. Então nós olhamos para a Terra hoje e é interessante que nós vemos ainda almas muito apegadas ao materialismo, aos prazeres, culto ao corpo, né? E vai dando, o Camilo chama isso de materialismo vivencial. Camilo é o benfeitor do nosso querido José Raul Teixeira, médium e escritor espírita. O Camilo, na obra O Tempo de Deus, ele fala disso. Né? Não é o materialismo acadêmico da pessoa que acredita que numa alma é só a vida biológica, surge com o nascimento e acaba com a morte. Não, é o materialismo vivencial. A pessoa acredita na alma, ela tem um conhecimento espiritualista, mas o dia a dia dela praticamente há um predomínio de um comportamento materialista, porque ela busca o ter em detrimento do ser, busca os prazeres, conforme nós falamos, desequilibrados, procura o destaque social, nós diríamos assim, numa linguagem que nós vemos os espíritos se referindo, utilizando mal o tempo, fazendo escolhas equivocadas. E de outro lado, já há almas comprometidas com o bem, almas que arregaçam as mangas e já estão vivendo o mundo regenerado que elas já construíram dentro dela. Como você bem falou ali das entrelinhas do seu comentário, o mundo regenerado primeiro surge em nossa morada íntima. Aliás, no capítulo 3º, Santo Agostinho, ao falar dos mundos, logo no começo, num dado momento, ele fala da morada íntima, como sendo uma espécie de mundo. E é ali, de dentro para fora, do íntimo para o exterior, é que nós começamos a construir esses valores pautados no Evangelho de Jesus, que o Espiritismo vem restaurar, as verdades evangélicas, né, que nós vamos daí construindo este mundo regenerado do exterior. E não é que todo mundo vai vibrar na mesma faixa, no mesmo tipo de comportamento. Vai chegar o momento em que vai se solidificar o mundo de regeneração, nós vamos ver a maioria dos habitantes da Terra realmente tocados por esses valores do bem, que Kardec fala na Gênese, a fraternidade será a grande pedra angular de um mundo regenerado. Mas ainda vivemos esse choque de ideias e de valores, perturbações temporárias, atritos, dificuldades, que faz parte do processo de evolução individual e coletivo. Isso mesmo, Alessandro. Ponderações excelentes, meu caro. Alessandro, eu quero fazer um outro convite para você. Eu quero que nós tenhamos aqui um outro programa, um outro bloco, abordando essas mesmas questões temáticas em torno da transição planetária. E, nesse momento, aqui finalizando o nosso programa Visão Espírita aqui da cidade de Ribeirão Preto, Alessandro, eu gostaria só de uma mensagem final, porque, aliás, preparando, vamos dizer assim, né, um spoiler para que a gente já possa desenvolver esse segundo programa sobre esse mesmo tema em torno do qual nós estamos tratando nessa edição, meu amigo. Edgar, com todo esse conhecimento espírita, com toda esta vasta literatura espírita, que nós vamos inclusive citar nesse segundo programa, não podemos deixar de falar da quadrilogia de Filomeno de Miranda sobre a transição planetária, riquíssima, que nós não possamos assistir passivamente esse progresso do planeta.
espíritos missionários reencarnam, já há almas comprometidas com o bem, que nós possamos nos sentir tocados pela mensagem do Cristo, pela mensagem do bem, e possamos colaborar ativamente para a melhora do planeta. Não é cruzar os braços e aguardar o mundo regenerado, é arregaçar as mangas e no cotidiano, no dia a dia, na vida familiar, profissional, social, religiosa, ali nós já vamos colocando a fraternidade, o bem, a amorosidade como valores que nós desejamos para este mundo do porvir. Muito bem, Alessandro. Obrigado, então, mais uma vez por esse programa. Eu espero, amigos e amigas que nos assistem e que nos ouvem, que vocês possam continuar a assistir o nosso programa Visão Espírita, dando continuidade, portanto, a esse tema. Obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Alessandro, obrigado e até uma outra oportunidade, amigos e amigas. Fiquem em paz. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.